Oi, turma, bom dia, tudo bem? Viemos aqui conversar, né, pela última vez antes do recesso, antes do descanso, tá bom? Espero que todos estejam bem, né, para a gente começar. Hoje a nossa aula é curtinha aqui, porque o que que eu resolvi fazer? Eu fiz uma aula que se chama resumão, né? Então eu peguei assim, peguei a matéria toda, não dividi, né? E coloquei assim, pincei o que eu mais achava importante. Um resumão mesmo, uma coisa bem sintética para vocês, tá? Então nós não vamos nem ler todos os slides, nem nada. Vou só explicar a quantidade de slides que tem com aquele conteúdo, comentar uma coisa ou outra e pronto, tá? E estamos prontos para o recesso, né? Tá? Bem, então, gente, olha só. Do slide 1 até o slide 4, nós vamos ter os conceitos linguísticos. Ali vocês vão estudar, do slide 1 ao slide 4. O que é comunicação, língua, linguagem, interlocutor, discurso, tá? Interdiscursividade, intencionalidade discursiva, tá? Até aqui. Variações linguísticas, né? Alguns fatores das variações linguísticas, tá? Até aqui, conceitos linguísticos. Seguindo essa linha, nós vamos ter nos slides 5 e 6, eu mantive esse quadrinho, tá? Como vocês tiveram no outro material. Então, nos slides 5 e 6, nós vamos falar sobre elementos da comunicação e funções da linguagem. Como esse é um resumão, eu não coloquei tudo muito detalhado. Eu preferi colocar o quadrinho aqui, né? Para cada elemento a sua função. E no quadrinho 6, eu coloquei aqui, ó, o nome das funções e os elementos que são postos em destaque em cada uma delas. Porque exemplo, né, a explicação vocês têm nas aulas passadas, tá bom? Seguindo, no slide 7, nós vamos falar sobre semântica, que eu fiz também, turma, igual ao que eu fiz em elementos da comunicação. Eu expliquei o que é semântica, se vocês perceberem aí, e fui colocando alguns tópicos: polissemia, sinonímia, antonímia, ambiguidade, hiponímia, hiperonímia, tá? Não coloquei nada de muito extenso, bem resumido, bem sintético, só para a gente lembrar, tá? E aí, no slide 8, nós temos a estrutura das palavras, que eu coloquei só o nome dos morfemas. Radical, os afixos, né, que são os prefixos e sufixos, os infixos, que são as vogais e consoantes de ligação, vogal temática e desinências. Quem tem dificuldade, né, quem ficou essa matéria um pouco obscura, lembrando que tem a desinência nominal e a desinência verbal, que a gente tem que fazer esse tipo de questão, esse tipo de exercício, como descobrindo primeiro se aquela palavra é o quê? É um nome ou é um verbo, tá bom? Seguindo aí, nos slides 9 e 10, eu coloquei os processos de formação das palavras. Eu gosto tanto dessa matéria, eu acho legal. Então, eu coloquei aqui o que é derivação, né? Porque vocês sabem que são dois processos, derivação e composição. Então, como é que eu fiz no slide? Eu conceituei aqui derivação e coloquei os tipos de derivação que vocês conhecem. No outro, eu coloquei o que é composição, os tipos de composição que vocês conhecem. E os outros processos, que eu coloquei só o hibridismo e a abreviação ou redução. Não coloquei neologismo, sigla, mas que faz parte, né? Os dois fazem parte desses outros processos de comunicação, de formação de palavras. Eu acho que vocês têm bastante material, tá? Bem, o 11 e o 12 eu consegui, né, colocar substantivo, né, bem resumido. Então eu coloquei aqui, ó, turma, conceito, classificação de todos, né, comum, próprio, concreto, abstrato, tudo aquilo que a gente viu. No próximo, só as flexões, número, singular e plural, gênero, uniforme, comum de dois, epiceno, sobrecomum,
Biforme, masculino e feminino. O grau aumentativo e diminutivo. Então, eu coloquei aqui só como que ele se flexiona, tá? Mais detalhes no material anterior, tá? Que está disponível lá para vocês. Nos slides 13 a 15, eu coloquei adjetivo. Então, eu começo com o conceito de adjetivo, a formação, o que são adjetivos pátrios e a locução adjetiva, tá? Aqui, as flexões, lembram? Gênero, número e grau. Lembrando que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Então, se o substantivo tem um gênero e um número, o adjetivo vai andar de mãozinha dada com ele, tá? E o grau, que é o comparativo e o superlativo. Todos eles aqui, ó. Igualdade, superioridade, igualdade, inferioridade, superlativo, relativo e absoluto, ok? Nesse último quadrinho aqui, o que eu fiz? Eu coloquei o quadrinho daqueles adjetivos irregulares, tá? Coloquei aqui, ó, do bom, do mal, do grande, do pequeno, para vocês fixarem um pouquinho mais, nada muito desesperador. E por último, turma, lá no slide 16, ao invés de eu colocar o que é numeral, o que é artigo, que é uma coisa bem sucinta e bem rápida, eu coloquei só o slide sobre a distinção, a diferença entre o numeral e o artigo indefinido. Quando que o ou uma é numeral, quando que o ou uma é artigo indefinido. Tá bom, turma? Fiz esse resumão, né? Logicamente, o nome já está dizendo, é bem sintético, bem enxuto, tá? E todos os detalhes desses conteúdos vocês têm nos materiais passados. Tudo isso nós batemos até aqui no último material do primeiro semestre, tá bom? Tenham um bom recesso, fiquem com Deus. Vou ficar com saudades, pode acreditar, tá bom? Descansem e um beijo grande no coração, tá?